Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E este canal visa falar de crítica literária e dicas de leitura sobre o tema fé e religião, religiosidade, espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões. E hoje um tema interessante, polêmico, assim como muita coisa da Bíblia Sagrada é polêmico. Vamos falar a questão do Apocalipse, né? Revelations, revelações, né? A palavra Apocalipse não significa fim do mundo, né? A gente acha, visões apocalípticas e acha que é o fim do mundo. Na verdade, o Apocalipse de João é um livro de revelação, né? Então ele visa não complicar, mas explicar. Só que como ele é cheio de símbolos e alegorias, né? Então a Bíblia a gente sabe que é complicada, assim, vários assuntos, várias interpretações, justamente porque você pode selecionar trechos, versículos, né? E defender a sua doutrina. Este canal não visa pregação de nenhuma doutrina, né? É claro que eu tenho minha fé, mas não é um canal missionário, então eu vou debater vários livros e o que eu penso de cada livro, né? Dar dica de leitura. E aí vocês decidam, né? A fé de cada um que presta, né? A, os frutos da sua fé, né? Diante de Deus e tal. Então, não é para pregar nada, vou comentar o que eu acho dos livros, de opinião é minha, né? Então, vamos lá. Assuntos da Bíblia complicados são aqueles que você estabelece doutrinas, né? Então, Jesus é Deus. Então, você vai encontrar versículos em que Jesus é Deus e outros que não. Jesus subordinado ao Pai, né? A questão do Espírito Santo. Algumas pessoas vão encontrar versículos em que o Espírito Santo é Deus, né? Uma pessoa. E outros em que o Espírito Santo é uma força impessoal, né? Então, a questão do Apocalipse é a mesma coisa, né? Haverá um milênio, é um milênio literal, é um milênio alegórico, é realmente 1000 anos, né? Haverá uma tribulação, haverá um arrebatamento dos fiéis, né, da igreja. Qual a relação da igreja com Israel? Né? A igreja se confunde com Israel ou há uma diferenciação? As promessas são para Israel, as promessas são para a igreja, né? Há uma aliança comum, um pacto comum, né? Então, essas questões aí que são colocadas, quem que é a grande meretriz, né? Lá a grande meretriz que aparece, quem seria essa grande meretriz, né? Então, esses assuntos são complicados justamente igual, por exemplo, a vida eterna. A vida eterna ela vai ser na terra renovada ou vai ser no céu, né? Então, nos discutem, mas se vai ter ressurreição, então vai ter corpo, vai habitar a terra, né? Então, que habitar no céu não precisa ressuscitar, né? Ficar lá os anjos e tal. Então, essas são as questões que tem na Bíblia. E aí, nós vamos dar uma dica de leitura aqui, que é o Após o Apocalipse, que é um livro interessantíssimo do Eugen Weber, que ele vai falar justamente sobre essa questão do Apocalipse, a questão dos milênios, né? A época milenar, o fim do mundo, ao longo da história. Então, um pouco de história do cristianismo. Aqui tem vários vídeos sobre história do cristianismo, da Karen Armstrong, etc. Então, ele vai abordar bastante essa questão da história do cristianismo, momentos de crise, em que a chegada do anticristo, igual agora, né, pessoal? Fala do Papa, o Papa é o anticristo, depois do Papa é que virá o anticristo, o anticristo é o presidente americano, né? Então, quem que é o anticristo? Sempre tem um anticristo, né? Sempre tem um momento de crise, aparece o anticristo. E aí vai ter as interpretações sobre o milênio e as interpretações sobre as profecias que está aqui no João. Aquelas pessoas que são preteristas históricos, né? Aí são parcialmente, totalmente, ou seja, tudo se cumpriu. Aí isso é total, preterista total. Algumas coisas se cumpriram, algumas coisas ainda vai se cumprir a volta de Cristo e, por exemplo, o juízo final, ressurreição dos mortos, juízo final. Então, e tem os futuristas em que acham que tudo vai acontecer ainda. Então houve uma interrupção, né? Houve uma descontinuidade naquela profecia de Daniel, 70 semanas, 490 anos. E aí ainda tem uma semana para se cumprir, que é a tribulação. E aí vai ter aquela divisão, né? O arrebatamento. Então, se tem um arrebatamento, a igreja não passará pela tribulação. Ou a igreja passará pela tribulação. A igreja, entenda-se, os salvos, né? Os eleitos, aqueles que são a igreja de Cristo, né? Então, essas questões todas do conflito do bem e do mal, tal, que está sempre aqui, né? A questão do dragão, a grande serpente, ele vai levantar a questão aqui do Zoroastro, né? Zoroastrismo, que é bem antigo, a gente não sabe se é antes ou depois do Moisés, né? Então tem umas datações assim. Será cerca de 1000 anos antes de Cristo ou 700 antes de Cristo. Então Zoroastro é um personagem interessante da religião persa, tem até hoje o Zoroastro, né? E o Zoroastro vai trabalhar muito essa questão do bem e do mal, que depois foi recuperado pelo maniqueísmo, lá já na era cristã, né? Tem um maniqueu e tal, que é essa questão que existe duas forças se degladiando. Depois vou dar uma dica de livro ali que trabalha essa temática, que, né, defende isso aí até no título do livro, que vivemos um grande conflito, né? Vivemos um grande conflito entre o bem e o mal.
E aí, a cada milênio, a cada tempo, vão surgindo figuras do bem e do mal. Então, as do bem, vamos dizer, é o próprio Zoroastro, né? Jesus, a figura do bem, né? O Mohammed, o profeta, que alguns cristãos vão chamar de falso profeta, né? Então, a complicação é isso aí. Igual alguns, já vejo alguns cristãos falando, né, nas redes sociais que o anticristo é um muçulmano, né? Não sei de onde tiraram isso. Igual antes falava que o anticristo era um comunista, né? Ou seja, o anticristo é um cristão, né? Ele vai se passar por um cristão, se possível enganar até os eleitos, né? Isso está na Bíblia. Então, com certeza, o anticristo não virá do islamismo, não virá do judaísmo, não virá do comunismo, né? O anticristo ele se aparentará, se aparecerá, se apresentará como Cristo, né? Então essa é a diferença aí. Muito bem, então a grande meretriz. Quem é a grande meretriz? A grande meretriz que está sobre 7 colinas. Se você for olhar, quais são as cidades que têm 7 colinas, né? Cidades que têm 7 colinas, Roma. Roma, então para muitos cristãos reformados, Roma, o papado, né? A igreja católica romana, é o próprio anticristo, é a própria meretriz, a besta e tal, né? Lembrando que a besta aqui no Apocalipse é a ideia de união de uma fé, de uma religião com o poder político. Então toda vez que uma fé se liga ao poder político, você tem uma besta, né? A besta é o poder religioso misturado com o poder secular. Então é isso que é a besta, né? Não dá a entender que seja uma religião específica, né? E aí as 7 colinas, mas só que se você for olhar, as 7 colinas de Jerusalém. Então muitos defendem que a grande meretriz é Jerusalém, né? Então não é Roma, é Jerusalém, né? Então você teve meios católicos falando, obviamente que os católicos vão falar que eles são, né, a grande meretriz, né? Então seria Jerusalém. E aí tem outros que falam assim, não, mas a nova Roma é Constantinopla, né? Cidade de Constantino, que hoje é Istambul, estamos na Turquia. Se você for olhar no mapa, tem 7 colinas, né? Inclusive a Santa Sofia, né? Rádio Sofia fica em uma dessas colinas lá, na Turquia, né? A cidade tem 2 continentes. Então, lembrar que na Turquia, que é a pequena Ásia, né? É onde ficaram aquelas 7 cidades do Apocalipse, né? As 7 cartas, as 7 cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? E cada uma dessas cartas significa um período histórico e uma igreja, né? Então, é uma carta realmente para as igrejas da época, algumas, né, só tem ruínas, né, dessas cidades. Tiatira só tem ruínas, né? Então, várias cidades ali eram cidades importantes da época, colônias gregas, e para onde o evangelho foi ali na época de Paulo, né? Paulo pregou em várias dessas igrejas ali na Ásia Menor, e aí também significam períodos históricos, né, ao longo da história do cristianismo, né, desses 2000 anos aí. E aí, aquela questão da grande meretriz, para Roma, pode ser Jerusalém, pode ser apostasia, né, não diz qual apostasia. Para os protestantes, essa grande meretriz vai ser a Igreja Católica. Para aqueles da graça plena, né, que já se cumpriu, eles são preteristas, né, a graça plena, tudo já se cumpriu, Jesus já voltou e a Bíblia se encerrou ali na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então acabou tudo ali, não. Então para esse é Jerusalém. Jerusalém é a grande meretriz. Para os pentecostais é o resquício do judaísmo, né, o farisaísmo, né, o fermento dos fariseus. Então tem sempre essa questão. Apesar que tem muitos correntes pentecostais que são judaizantes, eles gostam dos judeus, né? E para, por exemplo, a Igreja Adventista, os TJ, né, Testemunho de Jeová, seria a Roma Papal, ou seja, o momento em que, depois de Constantino, né, em que o Papa se tornou a figura do Império Romano mesmo, né, foi se tornado oficial, etc. Né? Então essas questões aí, e são as interpretações que tem também, por exemplo, os dons do Espírito. Né? Então tem aqueles que vão falar cessacionismo. Cessacionismo, que os dons do Espírito não existem mais. Então, como é que explica os pentecostais? Né? Porque os pentecostais acreditam no dom do Espírito, dom de línguas, no dom de cura. Né? Então, os pentecostais são não cessacionistas, eles são pentecostais, ou seja, o Espírito Santo está agindo. E aí, entra em acordo, voltando ao continuar o livro aqui, entra em acordo com Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore, ele viveu na Idade Média, e ele viveu de 1135 aliás, 35, né? 1135 a 1202, foi um abade cisterciense, e ele falava do fim do mundo em 1260, ou seja, né, o mundo não acabou, né? Lá sempre tem esse negócio de marcar a data do fim do mundo, né? É complicado, né? E aí ele fala da era do Pai, que foi o Velho Testamento, né, a Antiga Aliança, depois a era do Filho, que é o Novo Testamento, ou Nova Aliança, que é a era do Messias, né? E a era do Espírito Santo, que seria depois, previamente, né, assim, a volta de Cristo, que seria uma época em que o Espírito estaria derramado, ou seja, uma ideia de pentecostal. Será que o Fiore, ele profetizou o pentecostalismo, né? Que começou lá no século, a virada do século XIX para o XX, né? O reavivamento.
E aí o Fiore, né, o Joaquim de Fiore, foi muito divulgado pelos franciscanos. E aí levou essa ideia de redentora, messianismo, que tem lá no sebastianismo em Portugal, lembra? Depois da morte do Sebastião, e nas cartas do Vieira, né? Então é interessante isso aqui. E ele vai explicar, né, da questão do milênio, aqueles que são amilenaristas, ou seja, que falam que não tem milênio, no sentido de que é uma alegoria e nós estamos no milênio, né? Nós estamos na era de pregação do evangelho, o evangelho é sempre pregado, então essa é uma era amilênica, né? Ou seja, não tem um milênio literal de 1000 anos, mas é um momento em que a igreja está prosperando e tem aqueles bem otimistas, né? Que acham que Jesus voltará depois do milênio e que o milênio será o momento de máxima difusão do cristianismo. Só que essa corrente foi um pouco defasada depois das guerras mundiais, né? Porque aí, naquela época, bela época, né? Eles falavam assim, ó, paz, paz e segurança, e aí veio terrível destruição. É um verso bíblico, depois vocês confiram. Não sei exatamente onde está na Bíblia, mas tem um verso assim terrível, né? Que é as guerras mundiais. Então o pessoal não esperava, né? A primeira, a segunda guerra mundial, a crise do petróleo, a Guerra Fria, né? Então essa corrente mais otimista acabou. E aí a corrente pré-milenarista, que aí também tem um dispensacionalismo, eles são mais pessimistas, acham que a coisa vai piorar, e a coisa é bem ruinzinho, aí vai ter tribulação, e aí aqueles que acham que a igreja será levada embora, arrebatada, e aqueles que acham que a igreja vai sofrer a tribulação. Né? Então tem essas questões aí. E a dispensação é aquele sistema, né, em que a história humana é dividida nas dispensações. A inocência, a consciência, que foi até o dilúvio, o governo humano, que foi até a Torre de Babel, depois a patriarcal, que é Abraão, né, e aí o Isaac, Jacó, etc., o mosaico, que é a lei, e que veio até Cristo, né? E depois de Cristo, ou seja, né? A graça, né? Depois da ascensão de Cristo, Pentecoste, a graça, e depois o milênio. Né? Então isso é o dispensacionalismo, e aí tem uma diferença clara entre Israel e a igreja. Né? Sendo que o alicianismo, ou seja, da aliança, do pactualismo, não separa muito igreja e Israel. Né? Então são grupos assim que eles trabalham juntos. Muito bem, aí tem aquela questão, por exemplo, aí vou dar outra dica aqui, a dica de um grupo pré-milenarista, que é Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Tem esse livro aqui, que é quase um resumo da doutrina. Ellen G. White, né, que é uma profetisa, então eles acreditam aqui no dom de profecia, né? Não são pentecostais, mas acreditam no dom de profecia, porque senão seriam sensacionalistas, ou seja, não creem na continuação dos dons do Espírito, né? Então tem essa questão aí. E aí a questão, essa é um pouco diferente, que o milênio seria que Jesus vem, já leva a igreja, leva os salvos, né? E a terra será um milênio de paz, só que a terra vazia, né? Então não será um milênio na terra, mas será um milênio no céu, né? E a terra será renovada e depois volta, né? Jesus com os salvos. E aí a vida eterna será na terra, né? Interessante esse livro aqui, que ele também é o mesmo painel ali do Apocalipse. Vai contar a história do cristianismo, vai contar a história da reforma pelo olhar da reforma, né? Porque é uma igreja que vem dos batistas, né? Que vem dos reformados, luterano, calvinista. Então, é uma versão protestante da história, né? Então, tem umas coisas aqui que você vai ler assim, mas eu já li diferente. Então, mas é interessante que tem umas doutrinas que são, sim, até polêmicas, né? A mortalidade da alma é uma das mais polêmicas. A questão do sábado, né? Porque é questão judaizante, a questão do alimentar também. E a questão de Jesus ser um seu sumo sacerdote num santuário celestial. Também é a coisa que só tem, né? Ser juiz investigativo, só tem no Adventista. Agora tem outras igrejas adventistas que não são, assim, que seguem muito a literatura da Ellen White, né? Que chamam de irmã White. Tem a da promessa, né? Da promessa, e tem a reformada, que eles, que eu saiba, não usam muito a literatura da White, que é um resumão da doutrina. E também tem a questão, deixa eu lembrar outra questão deles aqui, não, já esqueci. Muito bem. A questão amilenarista é mais considerada na Igreja Católica, né? Se você analisar na Igreja Católica, não se considera, você é pré-celebracionista, pós-celebracionista, pré-milenarista, não tem muitas essas questões, porque no geral a Igreja Católica crê que já vive o milênio e que há uma máxima expansão do cristianismo, e que aí, depois da máxima expansão do cristianismo, quando o Evangelho foi pregado para em todas as nações, aí virá o fim, que aí é a volta de Cristo, né? A ressurreição dos mortos, o juízo final, né? Então, ou seja, interessante que você vai encontrar na internet essas tabelinhas, né? Aqui explica melhor essa questão, porque toda essa discussão começou mais depois do dispensacionalismo, né? Que é no século XIX, então vai explicar essa questão.
que tinham um revivamento, inclusive marcavam datas da volta de Jesus, né? Então a própria igreja adventista surgiu disso aí, né? 1843, 44 falavam na volta de Cristo. Inclusive tem religiões que falam que Jesus já voltou também, né? Lá no islamismo você tem, no islamismo Shia, né? Os xiitas tem a fé Bahá'í, e a fé Bahá'í fala que o profeta deles é a volta de Cristo, né? Então Bahá'u'lláh, que seria o profeta da fé Bahá'í, é uma volta de Cristo, né? Então as questões interpretativas, até porque esse ano 1854 é uma data profética e aí começa o calendário da fé Bahá'í, né? Esse é um calendário próprio, justamente sobre isso. Então vocês veem que é um assunto complicadíssimo, né? Eu falei de várias doutrinas, né, a respeito desse aqui. Depois podemos voltar em um desses pontos aqui. São vários pontos, né? E aí ele vai debater, né? Todos esses assuntos são debatidos aqui de forma bem histórica. Outra dica de livro agora sobre arqueologia bíblica. E a Bíblia tinha razão, do Werner Keller, né? Werner Keller está na lista de leitura, então comecei a ler para debater questões, né? Para quem gosta do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é o adventista, sétimo dia, e ele defende muito a questão da veracidade histórica da Bíblia. Então ele é bem historicista, né? Algumas coisas ele parece assim ser um semi-preterista, né? Porque algumas coisas ele fala realmente já se cumpriu e outras coisas são futuristas, né? Então eu acho interessante porque não é um preterismo total, tudo já aconteceu, né? E também não é um futurismo total em que tudo acontecendo no futuro, né? Tal. Então, e que interessante o resgate justamente da arqueologia e o que a arqueologia descobriu sobre a época da Bíblia. Então, sabemos que, por exemplo, que existiu Pôncio Pilatos mesmo, sabemos que existiu o rei Davi. Então, a gente não sabe se existiu Moisés, né? O Moshe, né? O Rabino Moshe, o mestre Moshe, né? Não sabemos ainda, mas Davi e Salomão possivelmente existiu, né? E Nabucodonosor, né? Os impérios ali da Síria, tudo isso já está documentado. Então a Bíblia tem muito histórico, né? Agora nem tudo na Bíblia é ao pé da letra, né? Tem muita coisa na Bíblia que é alegoria, né? Então fiquei a dica, a Bíblia tinha razão, ok? Então as dicas de leitura de hoje e depois a gente vai discutir mais esse assunto que é muita coisa, né? 16, 17 minutos não dá para. É só uma apresentação básica do assunto, a polêmica, né? E importante é ler a Bíblia e tirar suas conclusões, ok? Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.